Por favor, você que tem Bíblia, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 52 e versículo 1. Isaías, capítulo 52, versículo 1, nos diz a palavra de Deus: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Digam amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra trazida a nós, e pedimos que nesta noite tu tenhas a total liberdade para falar aos nossos corações de maneira pessoal. Que enquanto o pregador prega, o teu Espírito possa estar, Senhor, impetrado nos corações e em cada mente, levando cativo todo pensamento humano que se levante contra o teu conhecimento, levando-nos a uma completa obediência à tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Graças a Deus. Amados, o tema da minha palavra nesta noite tem um tema e um subtema. Diga bem forte: rompendo a inércia. Rompendo a inércia e virando a página. Ninguém vira a página da sua vida para uma nova história, se não primeiro romper com a inércia. Mas pastor, o que era a inércia? É uma lei da física que, parafraseando, diz: todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, sem que haja o uso da força para pará-lo. Ou seja, se você pega uma pessoa ou um objeto está em movimento, uma bola, sem que haja o uso da força para parar aquele movimento, aquele corpo permanecerá em movimento. Mas também todo corpo parado, este púlpito está parado, tende a permanecer parado. E para que ele se mova e saia do lugar, é preciso fazer o uso da força. Alguém precisa carregar e tirar ele para que ele se mova de um lugar para o outro. Os dois conceitos, um corpo em movimento, tende a permanecer em movimento se não houver o uso da força para pará-lo. E um corpo parado tende a permanecer parado se não se colocar sobre ele a força, fazer o uso da força para se movê-lo. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe que o quanto Deus, Ele utiliza desta lei para nos parar ou para nos mover. E por que nos parar? Porque há momentos na nossa vida que nós estamos sendo totalmente movidos pelas nossas emoções.
E aí alguém pergunta: pastor, mas Deus, Ele pode agir para fazer você parar? Ora, até algo que Deus não queira que você faça. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículo 6, diz a palavra de Deus que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para uma cidade, porque Deus tinha uma visão para ele diferente do que ele tinha naquele momento. E em Atos 16,6 ele diz: fomos impedidos pelo Espírito de Deus. Fomos impedidos, diz Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Pastor, mas eles foram impedidos de pregar a palavra porque Deus já tinha dado uma outra direção. Então entenda, tem momentos que você está sendo tão movido pelas suas emoções de querer fazer, que Deus vai fazer o uso da força para te parar. Que Deus vai te dizer: está tudo errado, para. Tem momentos que Deus vai usar situações, circunstâncias para dizer: está tudo errado, para se organizar. Quem está me entendendo? Deus utiliza a inércia tanto para te parar quando você está sendo movido pelas emoções, e também quando você para pelas circunstâncias. O que nós lemos no texto de Isaías é um povo que estava há 70 anos cativo, e quando eles saíram do cativeiro, eles saíram com um sentimento de escravidão. Eles não conseguiam visualizar um futuro vitorioso. É como alguém que passou por tantos sofrimentos na vida, e eles carregam traumas na sua mente, no seu coração, mesmo que Deus esteja dizendo: eu quero te dar um futuro abençoado, mas eles não conseguem ver, contemplar esse futuro abençoado, porque carregam dentro de si traumas. Você deve lembrar quando o rei disse para Mefibosete: Mefibosete, você é neto de um rei, eu vou restituir para você tudo que foi tirado, eu vou dar as terras do teu avô Saul, eu vou entregar as propriedades, até os escravos vão ser devolvidos. E Mefibosete se olha e diz assim: quem sou eu, ó rei, para que tu olhes para mim e se lembre de mim? Eu não valo mais do que um cachorro morto. Por que Mefibosete se via dessa forma? Porque ele vivia numa cidade de pessoas desfavorecidas, lá em Lodebar. Ele era escravo de Ziba, que era escravo no palácio do rei. Ele carregava um sentimento de não ter valor nenhum, porque as consequências da vida dele no passado eram os traumas que ele carregava. Talvez você está aqui hoje e esteja dizendo: pastor, eu preciso romper com essa inércia, porque os traumas do meu passado, que estão hoje paralisando o meu presente, fazem com que eu esteja totalmente parado, e eu não consigo virar a página da história da minha vida, porque eu não consigo contemplar um futuro para mim. Você lembra de Jó? Quando ele perdeu seus bens, seus filhos, perdeu sua saúde, e ele perguntou para Deus: que futuro ainda há para mim, a não ser a sepultura? O que me espera que não seja a sepultura? Ele questiona a Deus, porque ele não contempla, porque os traumas, as dores que ele carregava impedia ele de contemplar o futuro. Então as situações, elas paralisam as pessoas, e elas não conseguem virar a página, porque as suas vidas, como Jerusalém, como o povo que Deus está aqui falando, eles estavam presos, porque eles não conseguiam visualizar um futuro vitorioso por conta do que eles viveram no passado. Então o que é que Deus faz? Quando nós estamos na inércia, Deus utiliza leis, Ele utiliza próprias situações para fazer a gente se mover.
Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, 10 e 11, Deus disse: assim como uma águia desperta sua ninhada, Deus disse: eu os tirei da escravidão, eu os alimentei. O versículo 10 diz: mas agora, diz o Senhor, como achou numa terra deserta, no ermo solitário, povoado de uivo, rodeou, cuidou dele, guardou como menina dos seus olhos. Tudo isso Deus fez pelo povo no deserto. Mas agora esse povo estava prestes a entrar na terra prometida. Quantos anos levou, pastor, para eles entrarem? 430 anos. As situações acabaram atrapalhando, pastor, mas não foi 400? Não. Lá no livro de Êxodo você vai entender o atraso que se deu por conta dos questionamentos de Moisés. Mas na verdade esse povo chegou na terra prometida em muito pouco tempo. E quando chegaram na terra, próximo à terra, as situações fizeram eles ficarem rodeando. Eles ficaram rodeando e não conseguiu contemplar. Deus estava corrigindo situações na vida deles. Mas diz o versículo 11, que agora eles param. Deuteronômio capítulo 34, versículo 8 diz que eles ficam 30 dias chorando pela morte de Moisés. Situação, eles ficam inertes porque eles estão lamentando a morte de Moisés. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. E eles ficaram lamentando, paralisados, luto. Aí Deus chama Josué. E o que é que Deus diz para Josué? Lá em Josué capítulo 1, versículo 12, o que é que ele disse? Josué, desperta, porque o meu servo Moisés está morto. Prepare, o meu servo Moisés está morto. Deus estava dizendo: ô Josué, vira a página. Vocês estão parados há muito tempo. Eu tenho coisas para fazer na vida de vocês, e vocês estão paralisados. A terra está bem na frente de vocês, mas vocês não conseguem romper a inércia, porque vocês estão lamentando pelas coisas que já passaram. Você está aqui hoje e Deus está colocando promessas bem na sua frente, mas você não consegue contemplar, não consegue vivê-las, porque ainda as coisas do passado que traumatizaram suas vidas, você não consegue romper, não consegue virar a página. O que Deus estava dizendo: Josué, isso é passado. Eu preciso que você agora tenha uma ação, uma atitude, que você coloque esse povo no lugar da promessa. Diga glória a Deus. Eu estou aqui fazendo você entender, para virar a página precisa romper com a inércia. Aí voltando lá em Deuteronômio 32, versículo 11, aí Deus faz uma paráfrase com o povo. Ele disse: assim como a águia desperta sua ninhada, quando os filhotes da águia nascem, eles são colocados no penhasco em ninhos com plumas macias. A águia coloca por baixo dos seus ninhos, ela coloca pedaços de galhos de árvores com pontas desconfortáveis, espinhos, porque à medida que os seus filhos vão crescendo, eles vão se sentindo incomodados e querendo sair do ninho para voar. Então, quando eles se sentem incomodados, a águia vai lá, pega os seus filhotes, carrega sobre as suas asas, faz um voo, e quando chega no alto, ela joga eles para que eles aprendam a voar, para que eles saiam daquela situação de inertilidade. E Deus está dizendo: como uma águia desperta sua ninhada, paira sobre as suas asas, estende sobre ele as suas asas para apanhá-lo, levando sobre elas, assim o Senhor fez com vocês. Ou seja, pode aplaudir o Senhor Jesus. Quando você está inerte, quando você está paralisado pelas situações, e Deus utiliza meios para fazer você romper, para fazer você sair do lugar, e você não consegue romper, Deus vai usar a lei da águia.
Ele vai te pegar do lugar que você está, Ele vai colocar você nas asas dEle, e Ele vai sacudir você, para que você aprenda a voar, para que você aprenda a romper. Ah, pastor, aí Deus continua usando as circunstâncias. Esse povo tem que se mover. Aí eles chegam na terra. Quando eles chegam na terra, eles estavam vivendo agora sustentados por Deus. Deus estava dando a eles tudo o que era necessário. Josué capítulo 5, versículo 12, diz que quando eles entram na terra, a primeira coisa que acontece, diga, o maná cessou. O que é que diz? O maná cessou, acabou a comida. Quando você está parado, Deus também vai usar situações para te mover. Quando você não consegue romper com a inércia para virar a página da tua vida, talvez você diga, pastor, eu estou enfrentando uma série de problemas, de dificuldades. Quem sabe Deus não está querendo despertar você, para você orar mais, jejuar mais, buscar mais a Ele, para romper. Ah, pastor, e agora? Deus disse, se vocês quiserem comer, vocês agora vão ter que plantar. Se vocês quiserem comer, vocês agora vão ter que semear para colher. Diga aleluia. Quem está me entendendo? Deus utilizando a lei, a inércia, para quê? Fazer o povo, fazendo uso da força da situação para mover o povo do lugar, para tirar eles do lugar, para que eles façam alguma coisa. Deus também faz isso conosco. Em Hebreus capítulo 12, versículo 25, 26, 27, Deus disse, aquele que abalou uma vez a terra, outra vez diz, agora eu não abalarei somente a terra, mas Ele disse, eu abalarei não somente o céu, mas também a terra. E também o propósito de Deus, Ele disse, é abalar as coisas que são corruptíveis, que são removíveis. O que é removível na sua vida? Diga, sentimento passa. Sentimento passa. Eu costumo dizer para as pessoas na igreja que quem casa porque espera sentimento de paixão, aleluia, chupa balahaus, quer que o cara fale em outro. Meu irmão, quem casa por isso vai ter consequência, porque sentimento passa. Amor não é um sentimento. Quando a palavra na Bíblia é aplicada amor, ela é aplicada no grego que tem 8 sentidos de amor. 8 sentidos. Muitas situações na nossa vida vêm e vão. Então Deus estava dizendo aqui em Hebreus 12, versículo 26, que Ele vai abalar aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. E o propósito, 27, para remover da nossa vida, ainda vez indica a remoção do que pode ser abalado. Qual é a área da sua vida que tem sido abalada e feito você parar? Então o propósito de Deus abalar situações na tua vida é remover de dentro de você, da sua mente, aquilo que tem feito você ficar parado, inerte, a fim de que permaneça só aquilo que não pode ser abalado. É quando o crente vai se tornando forte. É quando o cristão vai olhando, o tempo vai passando e ele vai dizendo, agora eu sou mais forte que ontem, porque ele vai aprendendo a lidar com as situações. E Deus, quanto mais situações parecem desfavoráveis, Deus vai removendo da tua vida o que te abala. Se você é frágil emocionalmente, se você é frágil sentimentalmente, se você é uma pessoa que qualquer coisa fica sentida, remoendo, guardando aquilo, então Deus vai abalar as áreas da sua vida para remover isso que faz você parar, a fim de que permaneça na tua vida o que não te abala.
Diga glória a Deus. E o versículo 28, Deus diz: nós recebemos dele um reino inabalável. Diga, o reino de Deus é inabalável. Quem faz parte desse reino aqui? Então quem faz parte desse reino também tem que viver como inabalável. Diga glória a Deus. Então por que é que Deus usa a força para nos mover? Porque somente quem rompe com a inércia é capaz de mudar a página da sua vida. E quando nós lemos o texto de Isaías, pensa, 70 anos de escravidão. O povo agora chega, e Deus disse para eles que eles se sentiam ainda como escravos. Tanto que Deus disse: removam as correntes do pescoço de vocês, porque eles estavam livres, mas por dentro eles permaneciam vivendo como escravos. Eles estavam libertos, mas por dentro eles continuavam como cativos. Tem um texto de Provérbios 30, 29, que diz a palavra de Deus: existe 3 coisas que fazem a terra tremer, que abalam as pessoas. Há 3 seres que andam elegante, 4 que se movem com passo. Versículo 30. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Versículo 31. O galo que anda altivo, e o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. E veja o que diz aqui a palavra de Deus. Pode passar, por favor. Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também, volta lá o versículo, por favor, 20, 22, por favor. Versículo 20, por favor. Este é o caminho, versículo 21, e diz a palavra: 3 coisas fazem tremer a terra, a 4 ela não pode suportar. E qual é a primeira coisa que diz Deus que faz a terra tremer? Que as coisas não vão dar certo. Qual é a primeira coisa que Deus diz que se uma pessoa tentar viver dessa forma, não vai dar certo na vida? Versículo 22, ele diz: o escravo que se torna rei. Diga, o escravo que se torna rei. O que é que o sábio, através do Espírito de Deus, estava dizendo? Se uma pessoa quer ser rei, quer viver na nobreza, mas continua com o espírito de escravo, ela não será bem-sucedida. Você quer ser grande? Então você tem que se posicionar. Você tem que pedir para Deus o Espírito Santo para condicionar você aquilo que você pretende ser no futuro. Quando Deus ele quer fazer alguém rei, alguém libertador, Ele não coloca para viver entre os escravos. Quando Deus quis Moisés como libertador, quando Deus quis José como governador, aonde Deus colocou eles para viver? Dentro do palácio com Faraó. Fala para o teu irmão aí: ande com quem sonha como você. Frequente palácios e ande perto de reis, ande perto de líderes. Por que, pastor, Deus colocou Moisés dentro do palácio? Porque lá ele iria suportar pressão, porque lá ele ia aprender a viver como príncipe, porque lá ele ia aprender como resistir à guerra, às circunstâncias. Porque Deus levou José, através das situações, até o palácio de Faraó, porque Deus precisava de alguém para salvar o seu povo, para ser governador do Egito. Então Deus coloca para viver dentro do palácio.
Deus não coloca quem quer ser grande para conviver com escravo. Te aparta de quem tem sentimento de escravidão. Sai fora com quem só vive reclamando e lamentando e dizendo: sou fraco, sou fraco, sou fraco. Se você quer ser grande, venha para o palácio aqui da catedral, ande com pessoas que são grandes como você, porque um escravo com sentimento de escravo não pode ser rei. Quem está me entendendo? Deus estava dizendo para aquele povo: ah, pastor, o senhor quer saber as outras coisas? Eu vou falar só para não perder. O insensato que começa a ter muita riqueza e dinheiro, o que é que ele vai fazer? Besteira. Ele não aprendeu a lidar com dinheiro, ele não aprendeu a lidar com a riqueza. O que é que ele vai fazer com a riqueza? Vai se desviar, vai destruir a família dele, vai arrebentar com a vida dele, ele vai achar que pode tudo. Então Deus diz que quando uma pessoa que não sabe lidar com situações de riqueza, de abundância, ela começa a ter dinheiro, e isso vai fazer a terra estremecer. Vai ter um terremoto em volta dela, vai dar tudo errado. E o versículo 23 diz, essa daqui é bacana, ó. A mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Essa mulher, a versão RC diz: a mulher de gênio mau, a mulher aborrecida. Sabe aquela mulher, olha quem é solteira, diz: Espírito Santo, me dê domínio próprio. Porque Deus diz que a mulher que vive aborrecida, que vive brigando por tudo, quando ela se casa, Deus diz que vai tremer tudo. Tem umas que ficaram olhando sério para mim. Deus está revelando. Te controla, irmã. E quem está só namorando, fica atento. Porque senão, meu irmão, a casa vai cair. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a palavra. E a quarta coisa é a mulher escrava que quer tomar o lugar da sua senhora. Para ser senhora, senhor, para ter posição, você tem que se preparar para isso. As situações não mudam se você não se preparar. Quem está me entendendo? Mas eu quis ler esse texto para você entender o que é que Deus estava falando. Um escravo que se torna rei. O cara se tornou rei, mas por dentro se sente escravo. E aí, pastor, como é que eu vou mudar a história da minha vida? Então eu quero ensinar rapidinho alguns passos para você mudar a história da sua vida. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer, o que Deus está dizendo aqui para Jerusalém, Ele disse: livre-se do jugo. Livre-se do jugo, das correntes. Versículo 2, por favor. Ele está dizendo aqui: sacuda para longe a poeira, levante-se entronizado ao Jerusalém, e livre-se das correntes de seu pescoço. Diga: quebre o jugo. Quebre o jugo. E o que quer dizer quebrar o jugo? Eles estavam agora numa outra vida, numa outra história, mas condicionados por dentro como escravo. Eles estavam se sentindo como uma corrente que ainda os prendia. E Deus não conseguia cumprir a promessa na vida deles, porque embora eles estivessem livres por Deus da Babilônia, mas eles estavam se sentindo oprimidos. E isso é muito perigoso. Tem muitas pessoas na igreja
que elas foram batizadas, foram salvas, foram libertas por Jesus, mas elas continuam carregando traumas do passado, elas continuam se vitimizando, elas continuam distorcendo a sua identidade como Mefibosete. Você agora não tem mais aquele valor que Mefibosete disse: eu não valo mais que um cachorro morto. Agora disse Deus que você foi comprado sem dinheiro. Sabe por quê? Foi o sangue dele que te comprou, foi o sangue do unigênito de Deus que te resgatou. Qual é o meu valor, pastor? O valor que excede tudo que existe no céu e na terra. Não permita que Satanás distorça a tua identidade. Não permita que pessoas distorçam quem você é. Comece a desfazer as correntes que você carrega, que está te segurando para você não romper com a inércia, e você não consegue virar a página porque as correntes estão te segurando. Quebre essas correntes do seu pescoço. É alguém refém. Amarra a corrente, a pessoa está presa, é refém. Ela não consegue se mover. É assim que Deus está dizendo para Jerusalém, para o povo dele, que Deus está falando de forma espiritual conosco, queridos. Se você quer romper com a inércia, se você quer virar a página da tua vida, por favor, liberte-se dos traumas, rompe com o passado, esquece, seja curado, restaurado, mas não deixe isso impedir você de viver um tempo de Deus. 1 Coríntios 10:4, Paulo disse que o propósito de Deus, a NVI diz, nos diz aqui a palavra de Deus, versículo 5, pode passar por favor. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Ou seja, Deus disse que as coisas que estão registradas no livro é para o nosso exemplo. Lá no versículo 10, por favor, diz a palavra de Deus: e não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ou seja, não murmurar, como aquele povo do deserto que ficou dizendo: melhor fôssemos ficar no Egito, melhor fôssemos lá, voltar ao passado. Diga para o teu irmão aí: se precisar de ajuda, meu irmão, vamos juntos quebrar essas correntes. Vamos juntos quebrar essas correntes. Diga glória a Deus. Quem está me entendendo? Quebre as correntes do seu pescoço. E como é que isso faz, pastor? Deus nos deu uma receita simples. Diga: a unção. Isaías 10:27. A unção, ela quebra o jugo. Isaías 10:27 diz a palavra de Deus: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo, coloca aí a RC por favor. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Está carregando uma carga pesada no seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando eu sou ungido pelo Espírito Santo, quando eu busco essa unção através da oração, através da palavra, Deus diz que a unção de Deus, quando entra na minha vida, quantos aqui crê que tem o Espírito Santo na sua vida? Se você tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele tira do teu ombro a carga, ele quebra o jugo do teu pescoço, ele despedaça o peso que você carregava lá no passado por não conhecer Jesus, porque a unção do Espírito Santo é derramada. Quer virar a página?
Quebre as correntes. Pastor, mas que corrente? Não é mais o diabo que está segurando. Observe que o texto diz lá em Isaías que Deus utiliza a palavra dizendo quebra. É você que tem que quebrar. O jugo e as correntes espirituais Deus já quebrou, diga aleluia. Deus já destruiu, agora é você que tem que quebrar. Amém? Quebre, livre-se das correntes em seu pescoço. Diga aí para o teu irmão, é com você. Jesus já quebrou, agora é você que tem que quebrar aquilo que traumatiza, aquilo que faz você distorcer o teu valor, aquilo que vitimiza você. Olha, irmãos, eu falo disso porque eu perdi minha mãe com 5 anos de idade. Eu vivi catando coisas podres na Ceasa para mim cortar a parte boa, colocar em cestinhas de nylon e sair vendendo lá na invasão do Transcoqueiro. Eu morava num curvão, um buraco de onde se tirava a terra, e um quarto de esteios, perna manca, fechado por aquelas lonas e coberto com lona, aquelas lonas pretas. Me lembro até hoje dos bolsões de água que eu ia lá tirando para não furar os sacos. E de vez em quando tinha que trocar. Não tinha recurso. Ia para os igarapé, para as valas, pegar traíra. Eu digo que até hoje eu caço traíra. Mas hoje eu caço traíra na igreja. E eu pegava traíra, misturava com coloral, com sal e farinha, para me comer. Não tinha roupa, não tinha nada. E esse sentimento de vitimização, eu fui crescendo com isso, como que eu não tivesse valor, como se eu não fosse nada. Eu sentia medo de falar com as pessoas e as pessoas me desprezarem, como os vizinhos faziam quando eu tentava assistir a televisão, quando eu tentava chegar perto dos filhos. Por eu não ter família, eles pegavam e batiam a porta. Nos natais da minha vida, era sentado numa sarjeta com um short rasgado, esperando que alguém dissesse: tem uma roupa velha lá em casa que não serve mais, vai lá buscar. Era roupa nova para mim. E todas essas coisas do passado fizeram com que eu me sentisse vitimizado. E quando foi que isso rompeu da minha vida? Quando eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus me revelou quem eu era. Jesus fez eu quebrar aquela corrente que me prendia a um passado dolorido. A minha esposa, que hoje estamos casados, estamos há 26 anos. Eu me lembro quando nós namorávamos, algumas vezes eu ia namorar para me chorar. Já imaginou o que é um jovem de 17 anos chegar na casa da namorada e chorar? E ela perguntar: por que você está chorando? Porque a família dela tinha um pouco mais de condição e eu não me sentia bem. Eu me sentia diminuído, porque eu tinha 2 camisas e uma calça, um sapato furado, forrado de papelão, que eu ia para a igreja e escondia na hora de me ajoelhar, com medo de que alguém visse. Aquilo fazia com que eu me sentisse vitimizado. Se eu não tivesse vivenciado isso, talvez eu não soubesse falar sobre isso. Mas talvez tudo que eu experimentei foi para que Deus pudesse hoje me usar, para me fazer as pessoas sentir o que eu senti. Mas quando a unção desceu sobre mim, o jugo foi quebrado, as correntes foram quebradas, e Deus me libertou. Diga glória a Deus, diga aleluia.
A segunda coisa, eu falei aqui, mas vou dizer aqui para você, querido. Olha o que diz aqui, leia comigo: sacuda para longe a sua poeira. Fala bem forte: sacuda a poeira. Este ato de sacudir a poeira para o judeu, que até Jesus também se referiu, se alguém que você pregar a palavra e não te receber e tal, e você deve, antes de sair, bater o pó, sacudir a poeira do teu pé. Ou seja, siga em frente, esqueça o que passou, não deixe aquilo que aconteceu paralisar você. Sacudir a poeira que Deus está dizendo ao povo dele e a nós nessa noite, é você romper com o passado, é você sacudir espiritualmente a poeira do teu pé, de tudo que deu errado, de tudo que você viveu, traumas de relacionamentos que não deram certo, traumas de pessoas que te machucaram, situações que você viveu. Não deixe isso paralisar você. Isaías 43:18 disse: esqueça o que se foi, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Diga glória a Deus. Não vivam no passado. Em Eclesiastes 7:10, Deus disse: nunca, jamais diga, porque os dias do passado foram melhores que os dias de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Nunca se refira dizendo: quem dera eu pudesse voltar, o meu passado foi tão bom. Nunca, jamais diga, porque o meu passado é melhor que hoje. Não diga, porque não é sábio para quem serve a Deus. Pelo contrário, você tem que dizer: os melhores dias da minha vida ainda estão para vir. Eu vou viver os melhores tempos da minha vida. Não deixe. Tem gente que gosta do passado, né, irmão? Tem uns que gostam de colocar música para sofrer, que eles colocam a música lá e ficam lembrando, sofrendo, chorando. Está amarrado. É muito tchonga. Irmão, se eu já quero me livrar, eu vou me lembrar. Não quero conversa. Quem está me entendendo? Se você quer virar a página, romper com a inércia, que aquilo que está paralisando a sua vida, esqueça o passado. Sacode a poeira. Diga bem forte: sacode a poeira. Saia daqui hoje dizendo: hoje eu vou sacudir a poeira do meu pé, meu irmão. Já era, não vou mais me lembrar. Terceira coisa, vamos lá por causa do nosso tempo. A terceira coisa que Deus está dizendo para aquele povo precisava fazer para que eles pudessem receber a promessa, romper com a inércia e virar a página da Babilônia, da escravidão. Deus estava dizendo para eles, por favor, o versículo de número versículo 1, por favor, e 2. Desperte, ó Sião, vista-se de força. Versículo 2: vista-se de força, levante-se. Diga bem forte: levante-se. Entenda uma coisa, queridos: Deus não opera na passividade. Deus só compra a tua briga se tu comprar primeiro. Eu me lembro do texto lá de Juízes capítulo 6, quando o povo de Israel sofre, e diz a Bíblia no capítulo 6, versículo 6, que Israel empobreceu. E quando eles empobreceram, foi que eles pediram socorro. Aí Deus manda um profeta dizer para eles: eu tirei vocês da escravidão para vocês viverem uma vida vitoriosa. Você pode ler lá na sua casa, só estou adiantando aqui a história. Aí Deus diz, o versículo 10, que Deus vai, quando a palavra de Deus diz: e o anjo do Senhor
A Bíblia diz, versículo 9, por favor: e os livrei do poder, Deus falando através do profeta. Quando chega no versículo 12, Deus está dizendo então o anjo do Senhor apareceu. Quando é que o anjo do Senhor apareceu? Quando eles empobreceram? Não. Quando é que o anjo do Senhor apareceu? Versículo 2 diz que eles estavam escondidos em buracos, em cavernas, em cisternas. E eles foram se esconder nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, se esconder. Deus apareceu aqui? Não. Deus não opera na sua passividade. Se você entrar para o teu quarto e ficar chorando no travesseiro, Deus vai sentar na beira da cama e vai ficar te olhando. Deus sentou debaixo dos carvalhais. Quando a Bíblia diz, versículo 12, o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor desceu, já estava lá, esperando um sair da caverna. Quem sai da caverna? Gideão. Quando Gideão sai da caverna, o que é que o Senhor diz para ele? O Senhor está com você, guerreiro poderoso. Quando alguém sai da caverna e diz assim, eu vou lutar, Deus vai se revelar para você. Pastor, cadê Deus que não me enxerga? Eu estou passando por um momento difícil e eu estou lá lamentando, chorando, deprimido. Deus está mais perto que você imagina. Deus está sentado do teu lado, no carro, no ônibus. Deus está sentado na tua sala, esperando você ter uma atitude. Quando você entra, Deus vai com você. O que Deus está dizendo é: te reveste de força e se levante. Eu só posso agir se você se levantar. Está pronto, está de prontidão. Eclesiastes 8, versículos 5 e 6, diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Diga, a hora certa e a maneira certa de agir. O coração sábio, ele não age fora do tempo, mas ele sabe, ó, opa, chegou, parou a hora, parou o choro, não é hora mais de chorar, não é mais hora de lamentar, é hora de agir. O coração do sábio sabe a hora certa e a maneira correta de agir. Ele vai agir, aí Deus se manifesta. Te levanta, te reverte de força. Mas eu não tenho força, pastor. Então diga ao fraco: eu sou forte. Te esforça, busque força aonde você acha que não existia. Busque força para você vencer. Levanta-te. E o versículo 6 diz a palavra de Deus: porque há um tempo certo, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Mas o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Se você agir, está fazendo certo, mas está a hora errada, ou está fazendo certo na hora errada, ou a hora é errada, você está fazendo tudo certo, mas não está na hora. Peça para Deus discernimento, inspiração. Deus, eu preciso agir na hora certa e de maneira certa. Diga glória a Jesus. Deus estava dizendo para o povo: haja, faça alguma coisa, para que algo novo aconteça e você vire a página. Diga glória a Jesus. Quarta coisa, querido, aqui no versículo 12 mesmo, Deus está dizendo: sente-se, ó incronizada. Em paráfrase, eu acho que é na NVT ou a RA, nos fala: se assenta, levanta-te e toma o assento. Deus está dizendo: assenta-te, ó incronizada, e está dizendo: toma o teu lugar. E que lugar é esse, pastor? Para que é que Deus nos criou? Diz Efésios capítulo 12, versículo 4, que Jesus se manifestou, e ele se manifestou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
diz a palavra, versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós fomos salvos. Versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar é esse? Trono, lugar de honra. O que é que Deus estava dizendo? Ô povo meu, existe um lugar de honra preparado para vocês, existe um trono preparado para vocês. Então te reveste de força, tem uma atitude, te levanta e toma o teu assento. Igreja, povo de Deus que está aqui hoje, você que está aqui hoje, tem um lugar de honra. Deus preparou para você um lugar de honra através de Jesus. Então toma o teu lugar, toma o teu assento. Deus tem um lugar de vitória para a sua vida, e que você possa sentar nesse lugar. Às vezes o inimigo tenta distorcer essa ideia. Você precisa ser, queridos, o protagonista da sua história. Lá no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 3, fala de Jefité. A Bíblia diz que Jefité, ele era filho de prostituta, porém era filho de uma prostituta. E o versículo 2 diz que os irmãos dele expulsaram ele da sua própria casa. Sai daqui, nós não queremos você aqui, porque você é filho de outra mulher. E tem mais uma coisa, você não herdará em nada, não herdará a nossa casa. Então diz que Jefité saiu e fugiu do meio dos seus irmãos e foi viver no meio de homens levianos. E como é que Jefité virou a paz da sua vida? O versículo de número 8 diz que um dia aquele povo que mandou eles embora, aquele povo que mandou Jefité embora, eles passaram por uma guerra e agora souberam que Jefité, lá em Tobi, ele tinha se tornado chefe de um grande exército. E aqueles que um dia expulsaram ele e não deram herança para ele, foram atrás dele pedir ajuda. E Jefité disse: eu posso até ir ajudar vocês, desde que vocês prometam para mim que se eu vencer, vocês vão me tornar o líder de vocês. Versículo 9, por favor. Então eles foram até Jefité, e então Jefité perguntou aos anciãos: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E versículo 10, eles disseram: sim, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. O que é que Jefité estava fazendo? Ele não permitiu que o sentimento de ser filho de prostituta, rejeitado pela sua própria família, contaminasse a visão e o sonho dele ser alguém na vida. Então quando ele teve a oportunidade, ele reivindicou, ele disse: será que se eu for e o Senhor me der vitória, vocês vão me colocar como líder, cabeça entre vocês? E ele fez os homens de Israel, de Gileade, prometer: sim, nós juramos pelo Senhor que você será o nosso líder. Senta no teu lugar. Não importa onde você nasceu, na casa que você nasceu, quem é teu pai, quem é tua mãe, se você conheceu Jesus, é porque Cristo tem um lugar de honra para você sentar. Então não deixe o passado paralisar você. Diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, queridos. Quem entendeu a palavra de Deus? Então diga aí, ó irmão, se tu está parado, Deus vai usar a força para te mover. E se Ele já está usando, te mexe. Levante as suas mãos, se você quer essa unção que quebra o jugo, essa unção que vai fazer você sentar no lugar de honra. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por este tempo de graça e pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu creio, Senhor, que essa palavra trata-se de algo profético que o Senhor quer nos trazer. Por isso, Deus, que pessoas que estão aqui, que estavam, Senhor, paralisadas pelas circunstâncias do passado, pelos traumas, pelo vitimismo, Senhor,
estavam, Senhor, totalmente paradas por não saber o rumo, o caminho a tomar. Meu Deus, como o Senhor falou ao povo de Deus, ao povo de Israel, faça esse povo hoje se levantar, se revestir de força, faça esse povo hoje sacudir a poeira do passado, e faça eles hoje saírem daqui com o desejo de tomar o seu assento no lugar de honra. Abençoe o Senhor com sucesso, com vitórias, com bênçãos sem medidas, naquilo que eles empreendem fazer. O Senhor os faça prosperar. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus e te damos graças hoje e sempre. Digam amém, diga graças a Deus. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe. Vamos receber o pastor Carlos com alegria em nome de Jesus. Amém, pastor, obrigado. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, que tudo vá bem em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, só último aviso: sábado agora o culto dos jovens. Não vai ser sábado agora, pastor Diego? Culto dos jovens? Sábado agora, a pastora Mira me lembrou agora, toda a juventude da nossa igreja de 15 a 40 anos está convidada para essa noite do culto de jovem. Amém? Deus abençoe. Levante sua mão direita. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito de Deus e seja sobre nós hoje e todo sempre. Vá em paz em nome de Jesus. Domingo a corrente da família, não esqueçam. Deus abençoe. Glória a Deus.